Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Meus irmãos, nós não podemos ficar indiferentes ou desconhecendo uma pessoa que foi capaz de fazer uma oração dessa. Uma pessoa que foi tão tocada pelo Espírito Santo a ponto de pedir à igreja, de pedir ao Papa o conhecimento do Espírito Santo de uma forma mais viva na igreja, já que há mais de 100 anos atrás, o Espírito Santo estava sendo aquele Deus, não digo oculto, mas desconhecido na igreja, não ocupando o lugar que ele merecia na igreja. Meus irmãos, eu quero lhes falar, eu não poderia deixar de falar, porque esses dias tem assim, uns 3 dias para cá, colocado no meu coração o desejo de falar as particularidades da vida de Beata Helena Guerra, a mulher que foi tocada pelo Espírito Santo para que se fizesse conhecido nos nossos dias, no tempo moderno. Helena Guerra nasceu na cidade de Lucca, no norte da Itália, a uns 500 quilômetros de Roma. Eu tive a oportunidade de ir lá, embora eu tivesse com pneumonia, mas vi o corpo de Santa Helena, de Beata Helena. Visitei a casa dela e fiquei sabendo mais da vida dela, já que eu já amava há muito tempo, desde que eu descobri que ela era a apóstola do Espírito Santo. Ela que nos deu o conhecimento do Espírito Santo na igreja. E desde que fui lá, eu carrego comigo essa medalha dela. E aqui a relíquia dela. E peço para ela me guardar e me dar o conhecimento, um conhecimento maior, um maior amor ao Espírito Santo. Helena Guerra era filha de uma família abastada e tinha um irmão. A mãe de Helena não queria que o filho fosse a uma escola junto com outras crianças. Então arranjou um professor particular para dar aulas para ele. A mulher na época não tinha estudo, Helena não poderia aprender a escrever. Então o que ela fazia, o desejo dela era tão grande do conhecimento que ela se escondia atrás da cortina na sala e ficava ouvindo o professor dar a aula ao irmão. E assim ela aprendeu a ler. E depois então que ela ficou moça, ela foi se dedicar a ensinar crianças a estudarem e fez junto com as mulheres daquela cidade, não digo assim um convento, mas um movimento, e pôs o nome desse movimento de ensino às meninas de Santa Zica, que era a padroeira da cidade. É a padroeira da cidade de Lucca. E ela depois foi se tornando uma freira. Quando os pais morreram, eles pegaram aquele palácio, eles chamam de palácio, mas não é um castelo, é uma casa grande, muito grande, onde a família morava, e converteu nesse convento, aonde ela era freira. E ela foi, mais ou menos aos 50 anos de idade, sendo movida por um conhecimento interior do Espírito Santo e um desejo de conhecê-lo mais e mais e mais. Então ela foi se dedicando ao Espírito Santo e foi falando do Espírito Santo para as mulheres, as suas amigas, e as mulheres iam ao convento para ouvir dos seus ensinamentos sobre o Espírito Santo. Inclusive Santa Gema Galgani era uma das discípulas dela. Ela ensinou a Santa Gema sobre o Espírito Santo. Santa Gema é santa e ela ainda é beata, é assim que as coisas acontecem. E à medida que ela ia se projetando nesse sentido, ela era uma mulher muito inteligente, foi a ponto de receber o Prêmio Nobel da Paz por ter feito um relógio
relógio, eu vi esse relógio, e esse relógio, ele demarca as horas no mundo inteiro aonde estão sendo celebradas missa. Ela ganha o prêmio por esse relógio. Então, aí começou, à medida que ela começou a escrever sobre o Espírito Santo, e veio no coração dela o desejo que o Espírito Santo fosse conhecido, ela começou a escrever cartas ao Papa, pedindo para que se fizesse mais conhecido o Espírito Santo na igreja. Ela escrevia a Papa Leão XIII, escreveu 13 cartas para o Papa. Ela escreveu, sabe quantas cartas, meus irmãos, sobre o Espírito Santo? 740 cartas, e enviava aos bispos, enviava ao Papa, enviava aos lugares que pudesse ser divulgado o Espírito Santo. E aí foi crescendo um ciúme da parte das pessoas que conviviam com ela. Depois eu vou falar desse ciúme, mas agora eu gostaria de falar sobre outra coisa. Aonde está o corpo dela, embaixo do altar, na igreja que fica de frente à casa dela, que é o convento, tem o corpo dela incorruptível, lindíssima, com uma coroinha de flores na cabeça e um cordãozinho vermelho do Espírito Santo no pescoço, encantador, e as mãozinhas dela. Acontece que no braço direito não tem o braço, tem só o hábito e a mãozinha. O braço fica lá no quarto dela, no convento, dentro de uma redoma de vidro, e esse braço direito, ele é vivo, ele tem os músculos funcionando, ele tem a água, ele tem o sangue, o plasma funcionando normalmente, sem a mão, só o braço, onde ela escrevia as cartas. Outra peculiaridade é que ela escrevia as cartas com as duas mãos, dá tantas cartas que ela escrevia, coisas que o Espírito Santo lhe concedia. E ela, como ela traiu esse ciúme, ela foi presa dentro da sua própria cela. Ela ficou proibida de escrever, sem caneta, sem papel. Ela tinha um cano do lado do quarto dela, um cano de PVC, tipo um PVC de uns 20 e poucos centímetros, onde descia e subia a comida e os remédios. Ela ficou 5 anos, até morrer ali, como hoje nós estamos aqui, reclusos na nossa casa. Ela também ficou reclusa na casa dos seus próprios pais, no seu próprio convento. Aos santos é permitido carregar a cruz de Jesus Cristo. E ela soube carregar essa cruz em prol dos irmãos. Por isso, hoje você está aí glorificando e desejando o Espírito Santo. Por isso, hoje eu estou aqui, conhecedora, desejosa, amante do Espírito Santo. Meus irmãos, vamos procurar conhecer mais a vida de Beata Helena Guerra, que ela nos leve a esse Deus apaixonado. Não podemos irmos até a festa de Pentecostes e começarmos a nossa vigília de Pentecostes e começarmos o terço de Pentecostes e começarmos todas as orações que vamos fazer até o dia de Pentecostes sem irmos atrás da voz de Beata Helena Guerra, e que ela lá do céu ore por todos nós. E agora, vamos rezar o nosso tercinho.